Saudações, fiel torcida! É com o coração pulsando forte que trazemos as últimas notícias do nosso amado Corinthians. Antes de mergulharmos nas emoções e nos dramas que cercam o Timão, peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal. É isso mesmo, se você é corintiano, não pode perder nada do que vem por aí. Aqui, a paixão pelo clube é a única certeza, e juntos formamos uma família unida pelo amor ao alvinegro. Agora, vamos direto ao ponto. O Corinthians encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de uma forma melancólica, terminando na 13ª posição, com apenas 47 pontos. O último jogo da competição, contra o Juventude, que já estava rebaixado, foi um reflexo da campanha frustrante que vivemos. O empate em 1-1 na Neoquímica Arena não trouxe a emoção esperada, e o gol de José Martins, um verdadeiro golaço, aos 22 minutos do primeiro tempo, parecia ser um sopro de esperança. Mas a alegria durou pouco. A cabeçada de Edson Negueba, aos 42 do segundo tempo, transformou a expectativa em decepção. Com 12 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, o desempenho do Timão foi abaixo do esperado. Para se ter uma ideia, até o Santos, que sempre foi um rival direto, conseguiu um desempenho melhor, deixando os corintianos ainda mais frustrados. E se isso tudo não fosse suficiente, o público no último jogo foi o pior do ano, com apenas 30.775 pagantes, refletindo a falta de objetivos na competição. O que está acontecendo com o nosso Corinthians? Onde foi parar a mística que faz a fiel vibrar até o último segundo? Além do mais, temos que falar do nosso querido Memphis Depay. Ele fez sua volta ao time após um longo período se recuperando de uma lesão no joelho, mas seu impacto ainda é uma incógnita. Será que ele conseguirá ajudar o time na Copa do Brasil? O que está em jogo é muito mais do que um campeonato, é a honra e a tradição do Corinthians. Falando em tradição, o clube conta com uma história rica em títulos, e a torcida espera que a Copa do Brasil possa ser a luz no fim do túnel. O foco agora está voltado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que ocorre amanhã no Mineirão. Um jogo decisivo que pode mudar o rumo da temporada. O Corinthians defende um histórico perfeito em semifinais, todas as 7 vezes que fez o segundo jogo como mandante, classificou-se para a final. A expectativa é grande, e a pressão também. A Fiel não quer apenas uma vitória, quer ver o time lutando com garra e paixão, como sempre fez. A pergunta que não quer calar: será que o Timão conseguirá superar essa má fase e brilhar na Copa do Brasil? Visualiza a cena, a Neoquímica Arena lotada, torcedores gritando em uníssono, a energia pulsando no ar. Mas, ao final do jogo, a decepção tomou conta da torcida, como um balde de água fria em um dia ensolarado. O Corinthians, sob o comando de Dorival Júnior, enfrentou o Juventude com um time que mais parecia uma mescla de reservas, em um ato que deixou muitos torcedores perplexos. O técnico, ao escalar uma formação alternativa, claramente visava preservar os titulares para a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Mas a pergunta que fica é: será que essa decisão foi realmente a melhor? A atmosfera na arena, antes vibrante, agora se tornava pesada. Um torcedor, com a camisa do Timão, lamentava: a gente esperava mais, mas parece que o foco só está na Copa do Brasil. Essa frase ecoou entre os presentes, refletindo a divisão que tomou conta da torcida. De um lado, os que apoiam a estratégia de Dorival, acreditando que a prioridade deve ser a Copa. Do outro, os que defendem a luta até o fim no Brasileiro, pois o Corinthians é conhecido por sua garra e determinação. No entanto, ao olhar para o banco de reservas que foi chamado para o jogo, ficamos com a impressão de que o objetivo era claro. O foco estava em fazer história na Copa do Brasil, e isso poderia significar sacrificar a liga. O drama se intensifica quando olhamos para o desempenho dos jogadores que entraram em campo. Será que eles estavam prontos para a pressão? Com a pausa forçada de Memphis Depay, a expectativa sobre seu retorno foi imensa. Quando finalmente voltou, foi uma mistura de alegria e apreensão. Ele entrou em campo, mas o que vimos foi um jogador que ainda estava longe do seu melhor. Com a ligadura do joelho ainda na memória, sua presença foi mais simbólica do que efetiva. Ao mesmo tempo, a volta de Rodrigo Garro e Yuri Alberto acendeu uma luz de esperança entre os corintianos.
Dorival Júnior deve agora escalar o que tem de melhor no jogo contra o Cruzeiro, mas será que isso será o suficiente para trazer a vitória? Ao analisarmos o jogo contra o Juventude, não podemos deixar de pensar nas implicações táticas. O que Dorival pretendia ao escalar um time reserva? Será que ele estava apenas focando na Copa do Brasil, deixando de lado o que poderia ter sido uma recuperação moral? E esse é um ponto crucial, a moral da equipe, que pode ter sido afetada. Será que os jogadores se sentem motivados após uma campanha tão frustrante? A química em campo é essencial, e a falta de entrosamento pode ser um fator determinante nas semifinais. A resposta à questão do que fazer nas semifinais depende de quanto Dorival conseguiu galvanizar a equipe durante a semana de treinamento. É um período crítico onde a motivação e a confiança precisam ser reestabelecidas. A Fiel espera ver uma equipe aguerrida, como a que encantou em outras temporadas. Por isso, deixo a pergunta no ar para você, torcedor: qual é a sua opinião sobre a estratégia de Dorival? Você acredita que sacrificar o brasileiro para focar na Copa do Brasil foi uma decisão acertada? Vamos debater nos comentários, porque a voz da Fiel é fundamental para o nosso timão. Agora, vamos explorar um ângulo que vai além das quatro linhas e toque em um dos aspectos mais delicados do nosso Corinthians: a crise administrativa. Imagine que, enquanto a bola rola, nos bastidores o clube enfrenta uma realidade alarmante, com um déficit histórico projetado em R$ 272 milhões até 2025. Isso não é apenas um número, é um sinal de alerta que todos nós, torcedores, devemos levar em conta. Como isso impacta o futuro do nosso amado timão? A crise financeira não é novidade para ninguém. Mas o que isso significa na prática? As contratações, a manutenção da estrutura do clube e até mesmo a possibilidade de investimento em novos talentos estão seriamente comprometidas. Com a torcida se perguntando se o Corinthians conseguirá se manter competitivo em um campeonato tão feroz, a situação se torna ainda mais preocupante. A imagem do clube, que sempre foi sinônimo de força e superação, corre o risco de se tornar um símbolo de dificuldades financeiras. E essa realidade não pode ser ignorada, especialmente em um momento decisivo como a semifinal da Copa do Brasil. A pressão sobre os jogadores aumenta, e a necessidade de resultados se torna uma questão de sobrevivência. A falta de recursos impacta diretamente na qualidade do elenco e na capacidade de competir em alto nível, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Jogadores que chegaram com grandes promessas não conseguem entregar o que se espera. E isso gera frustração e desconfiança entre a Fiel. Se olharmos para os números, a situação se torna ainda mais surpreendente. O Corinthians, que já foi um dos clubes mais ricos do Brasil, agora luta para manter suas contas em dia. E a questão que fica é: como a torcida pode ajudar? O sentimento é de união e força, mas é necessário mais do que isso. Precisamos de um plano claro que mostre que o clube está no caminho certo. O apoio da Fiel é fundamental, mas não pode ser a única resposta. Será que estamos prontos para enfrentar essa batalha juntos? Com a crise administrativa, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica só aumenta. A responsabilidade de trazer o Corinthians de volta ao seu lugar de destaque não é apenas de quem está no campo, ela se estende aos dirigentes e à torcida. O que vemos é uma necessidade de diálogo, de transparência e, principalmente, de ação. É hora de o clube se unir para encontrar soluções. O cenário é dramático, mas também é uma oportunidade para que todos, dentro e fora de campo, se mobilizem em prol do timão. Lembrando que o futebol é um reflexo da sociedade, a união faz a força, e isso se aplica tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A crise financeira pode afetar a performance do time na Copa do Brasil de maneira direta. Muitos torcedores acreditam que essa pode ser a última chance de conseguir um título expressivo, assim, garantir uma injeção de ânimo e recursos para o clube. O que está em jogo não é apenas uma taça, mas a esperança de dias melhores. Nesse contexto de incertezas, a paixão da Fiel se torna ainda mais crucial. O que você, torcedor, acha que deve ser feito para que o Corinthians não apenas sobreviva, mas volte a brilhar? Comente aqui embaixo, porque a sua voz importa. A hora é agora, e o timão precisa de cada um de nós para superar essa fase e voltar a ser o gigante que sempre foi. Vamos juntos, Fiel!
Agora, vamos explorar a emoção da fiel torcida, que é o verdadeiro coração do Corinthians. A paixão que une milhões de corintianos vai além do futebol, é uma relação intensa de amor, dor e superação. A campanha melancólica no Brasileirão deixou um gosto amargo na boca da torcida, mas a esperança renasce na Copa do Brasil. É como se a fiel estivesse em um constante estado de expectativa, aguardando a reviravolta que todos desejam. A reação dos torcedores é uma montanha-russa de sentimentos. Cada jogo traz uma nova promessa, mas também a possibilidade de decepções. O empate frustrante contra o Juventude foi um tapa na cara da torcida, que esperava ver uma equipe lutando até o final. É nesse momento de crise que o amor pelo clube se intensifica. Os torcedores não desistem, eles gritam, apoiam e fazem a diferença. Na véspera da semifinal contra o Cruzeiro, a atmosfera é eletrizante. O Mineirão será um verdadeiro caldeirão, e a fiel estará lá, mesmo a milhares de quilômetros de distância. A energia que a torcida leva para o estádio pode ser o fator X que falta para o time. Ao longo da história, os torcedores sempre empurraram o Corinthians para a vitória, mesmo diante das adversidades. E é essa fé que precisamos agora. O que está em jogo não é apenas um troféu, é a honra do Corinthians. A possibilidade de conquistar a Copa do Brasil renova a esperança e traz um sopro de vida para todos os corintianos. A fiel se une em um só grito, clamando por vitória e dias melhores. A paixão é tão intensa que as derrotas passadas se transformam em combustível para o futuro. Momentos como esse fazem do Corinthians um clube único. A pergunta que deixo é: até onde vai a sua paixão? Você está pronto para apoiar o time, independentemente do que acontecer em campo? A história do Corinthians é feita de superações. Mesmo em situações complicadas, a fiel sempre esteve ao lado do clube, nos melhores e piores momentos. Esperamos que essa força se transforme em uma onda de apoio nas semifinais. Como você imagina que a torcida pode impactar esse jogo decisivo? Vamos debater nos comentários. Finalmente, chegamos ao momento de sintetizar tudo o que foi discutido. O Corinthians vive uma fase desafiadora, mas a próxima partida, a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, pode ser a chave para mudar nossa história nesta temporada. A combinação de uma campanha decepcionante no Brasileiro, uma crise administrativa severa e a paixão inabalável da fiel cria uma narrativa complexa, repleta de drama e emoção. O futuro do Corinthians está em jogo, e a pressão é palpável. Cada jogador, cada membro da comissão técnica e cada torcedor se sente envolvido nessa teia de expectativas e desejos. A semifinal é mais do que um jogo, é a oportunidade de resgatar a dignidade e a honra do clube. Temos um histórico favorável em semifinais quando jogamos em casa, e isso traz uma esperança renovada. Mas, ao mesmo tempo, a sombra da crise financeira e da campanha decepcionante no Brasileiro paira sobre nossas cabeças. A pergunta que não quer calar é: como o Corinthians pode se reerguer e voltar a ser a potência que sempre foi? A resposta pode estar na união, na força da torcida e no talento dos jogadores. É o momento de mostrar que o Corinthians não é apenas um time de futebol, mas uma representatividade de luta, garra e superação. A fiel torcida é um elemento vital nessa fórmula, e é isso que nos torna únicos. Enquanto nos preparamos para o jogo, a expectativa é alta. O que podemos esperar da equipe? A capacidade de superar adversidades e transformar a dor em força é o que define o verdadeiro espírito corintiano. O Mineirão será o palco de um confronto épico, onde o passado e o futuro se encontram. A torcida, com seu apoio incondicional, pode ser a força que impulsiona o timão a conquistar essa vitória. É fundamental que a fiel esteja presente, não apenas nas arquibancadas, mas também em cada coração corintiano. O apoio da torcida pode fazer toda a diferença, especialmente em momentos decisivos como este. A energia que a fiel transmite pode ser o combustível necessário para que nossos jogadores deem o melhor de si e superem os desafios que estão por vir. E, para encerrar, deixo a reflexão: qual é o lugar do Corinthians no seu coração? Estamos prontos para lutar juntos, independentemente do que acontecer nessa semifinal? Vamos nos unir, fiel torcida, porque juntos somos mais fortes. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar sua opinião.
O Timão precisa de você agora mais do que nunca. A hora é de união e força, e a nossa história ainda pode ter um final glorioso nesta temporada.